Depois do debate ridículo que nós tivemos no SBT, que o Lula venceu sem nem ter ido. O Lula nem foi ao debate e venceu pra você ver o nível que foi o debate do SBT. Mas depois de ontem não resta muito mais o que Bolsonaro possa fazer para evitar a derrota no primeiro turno. Ainda mais porque a campanha tá sem grana, pessoal. A campanha do Bolsonaro faliu. Não tem mais dinheiro para essa última semana antes do primeiro turno. Então só resta a Bolsonaro o debate da Globo, que pode ser um outro grande fracasso, mas a campanha não sabe se Bolsonaro vai ou não. Na sua opinião, Bolsonaro deve ir ao debate da Globo? Você acha que ele ganha ou perde indo ao debate? Ou ele deveria desistir logo de uma vez para poupar o nosso tempo? Se você coloque nos comentários, e se você quer ver a derrota de Bolsonaro, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. E eu acredito que você tenha visto o debate de ontem, ou pelo menos tenha ouvido a repercussão. Porque eu espero muito, mas de verdade, que você não tenha visto o debate de ontem. Um espetáculo grotesco, horrível, uma perda de tempo. Uma grande perda de tempo. Padre Kelson. Eu espero que você tenha visto o programa do Mion. Muito melhor do que aquele debate que foi pavoroso. E o Lula não foi e ganhou. Porque na ausência do Lula, nenhum candidato conseguiu se aproveitar da ausência do líder das pesquisas. E o Bolsonaro ficou completamente exposto na estratégia dele, que a única estratégia era atacar o Lula. Sem o Lula, ele ficou sem saber o que fazer. Virou vidraça da Simone e da Soraya, e o pior de tudo é que o padre Clayton, sei lá das contas, Creighton, ele foi ao debate e provocou um constrangimento em todos os participantes, incluindo o Bolsonaro, isso nos dois primeiros blocos. Os candidatos eles só conseguiram ali retomar a compostura e se adaptar ao padre Kelvin quando já estava na metade do debate. Então a estratégia do Bolsonaro de usar o padre Clayton como linha auxiliar fracassou também, porque o próprio Bolsonaro ficou sem saber o que fazer ali. E aí a vitória de Lula veio sem nem ter ido. Só que agora, sem o debate do SBT que já passou, o que falta a Bolsonaro? Não muita coisa, né? Porque ele não tem dinheiro. Essa é a grande verdade, pessoal. Reportagem da revista Veja mostra o desespero do Flávio Bolsonaro. Porque o dinheiro da campanha do Bolsonaro acabou. Bolsonaro não conseguiu receber as doações de campanha que ele esperava que fosse receber. E por que não? Porque ele vai mal nas pesquisas. Nós falamos isso já há muito tempo. O poder de mobilização de Bolsonaro diminuiu desde 2018. E as pesquisas apontam que Bolsonaro não cresce, ele não consegue decolar. E por mais que Flávio, Bananinha, esses bobocas falem, mas as pesquisas são fraudadas, as pesquisas são manipuladas, o mercado financeiro, quem tem a bufunfa, olha pro IPEC, olha pro Datafolha, olha pra Bolsonaro, vê essa varinha curta dele e fala o seguinte, olha Bolsonaro, você precisa de uma vara maior para poder enfrentar o Lula, eu não vou doar dinheiro para você. E foi o que aconteceu. O dinheiro não caiu. Mas existem outros motivos além desse que eu vou discutir em um vídeo futuro. Então ative as notificações do canal e fiquem ligados. Só que aí, sem dinheiro, como que o Bolsonaro vai, nesses últimos 6, 7 dias, evitar a vitória do Lula no primeiro turno? Não resta muito mais o que fazer, a não ser o debate da Globo, que Bolsonaro está pensando em não ir. Bolsonaro não estava na agenda prevista para ele ir ao debate da Globo, somente até o debate do SBT. Mas vendo o desempenho pífio que o Bolsonaro teve, estão comemorando que o Bolsonaro não consegue um voto a mais. Um voto a mais. Porque ele não criou fatos novos ao longo de toda essa campanha. Ou pelo menos, ele não criou fatos novos que foram absorvidos pela população. E isso tem feito a campanha ficar desesperada. Porque 7 de setembro, fracassou. Auxílio Brasil turbinado, fracassou. ICMS reduzido, também fracassou. Faltando uma semana, sem dinheiro, o Bolsonaro vai ter que aproveitar o debate da Globo para ir e tentar criar alguma coisa, porque é algo gratuito que o Bolsonaro vai ter o direito. E se ele não for, vai apanhar ainda mais. Enfim, só que o Bolsonaro deu uma melhorada, né, pessoal, nos debates, porque em 2018 ele estava muito mal. Só que, claro, quando você ocupa o cargo, você acaba sendo ensinado pelo próprio cargo. E ele tem ficado muito seguro, pelo menos diferente de 2018. Só que, se ele for ao debate para atacar o Lula, que é só isso que o Bolsonaro tem, o Lula também já está preparado para rebater as acusações do Bolsonaro, como isso vem acontecendo nos últimos tempos. E será um debate assim muito mais interessante do que foi o debate do SBT. E eu espero que o padre Clayton não compareça ao debate da Globo. Por favor, né? Por favor, Bonner, evite
Padre Kelvin no debate da Globo. Mas na sua opinião, Bolsonaro tem que ir ou não? E você quer novamente o Padre Kleberson no debate da Globo? Você quer ver mais uma vez? Ele que nem é padre, né? Porque é um padre fake, ele não é reconhecido por nada. Ele se auto-intitulou padre. É uma coisa assim maravilhosa o que o bolsonarismo nos proporciona. Claro, deixa um comentário e também se inscreva no canal. E a campanha do Bolsonaro, agora, sem ter muito mais o que fazer, vai intensificar os ataques ao Lula. Porque pesquisas internas do PL mostram que, quando o Bolsonaro ataca o Lula, associa o Lula à corrupção do PT, isso provoca alguma movimentação. E os ataques na última semana serão ataques mais pesados. Vamos falar que o Lula é ladrão, que o Lula roubou, coisas do tipo. O problema é que até o momento não surtiu o efeito necessário. Porque Bolsonaro estagnou nas pesquisas, a rejeição ao Lula não aumenta, a rejeição do Bolsonaro cresce e é uma estratégia que acaba não surtindo o efeito que a campanha e que Bolsonaro esperam. E se Bolsonaro espera evitar a derrota no primeiro turno, com essa estratégia não vai dar certo. E outra, mas a gente pensa, né? O que Bolsonaro vai fazer se não for para atacar o Lula? Ele não tem absolutamente nada para apresentar. Foi justamente essa estratégia que foi bolada lá em 2019 pelo Steve Bannon. O Steve Bannon, que foi o grande estrategista da campanha de Bolsonaro, aquele americano que ajudou também o Donald Trump na campanha presidencial de 2016, tem a seguinte estratégia: nós vamos governar somente para aqueles que nos apoiam e em 2022 vamos apostar no antipetismo. E o Bolsonaro está fazendo isso. Mas aí o que ele pode fazer? Não tem muito mais. Sendo que nem no SBT ele conseguiu dialogar para fora da bolha, só pode atacar mesmo o Lula. Mas é um discurso muito fraco, é um discurso muito raso, que não reduz a rejeição do Bolsonaro e dificilmente vai aumentar a rejeição do Lula para ultrapassar a rejeição do Bolsonaro, que hoje está na casa dos 55%. E a rejeição de Lula é aproximadamente 45%. 10 pontos de rejeição a mais é muito difícil. Outra coisa que o Bolsonaro pode apostar é no discurso da fraude. Ele tá falando já que vai vencer no primeiro turno, vamos vencer no primeiro turno. Falou isso na Europa, falou isso após o debate do SBT, mas o que ele está falando isso? Ele está dizendo para levantar a narrativa do perseguido, que vocês sabem. A grande preocupação do Bolsonaro é não ser preso, pessoal, e absolutamente mais nada. Ah, ele vai questionar o resultado das urnas. Deixa ele questionar. Deixa questionar, o Aécio Neves não fez isso em 2014, faz parte, isso está previsto nas regras. Se ele quer questionar, ele que questione. Agora, eu vi um artigo hoje da Folha de São Paulo, uma entrevista de um professor na universidade lá da Alemanha, falando que Bolsonaro, ele tá preparando aí alguma coisa para não reconhecer o resultado. E daí que ele não vai reconhecer o resultado? Ah, ele vai se recusar a passar a faixa pro Lula. E daí? A faixa presidencial é um ato simbólico. Ah, o Bolsonaro não quer passar? O Bolsonaro não quer sair do Palácio da Alvorada? Não quer sair do Palácio do Planalto? Tudo bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levar a cerimônia lá no STF. A Rosa Weber vai simbolicamente empossar o Lula como presidente. Ao invés do Lula trabalhar no Palácio do Planalto, nós vamos alugar uma sala comercial com uma vista para o Lago Paranoá, ali lá no sudoeste, em Brasília, que é uma região belíssima. Pronto, bota lá o Lula, aqui a nova série presidencial, e vamos cortar a energia elétrica e a água do Palácio do Alvorada para o Bolsonaro ficar lá. E quando nós chamarmos o controle de zoonose para tirar o Bolsonaro, e depois de uma grande detetização dentro do Alvorada e do Planalto, a gente coloca o Lula lá dentro. E acabou. Não tem dessa. Ah, ele vai se recusar. E daí? O lance do Bolsonaro é criar a narrativa que ele é um perseguido político para fugir da prisão e só, e mais nada. E Bolsonaro está sendo derrotado, como você bem sabe, porque ele fez um governo ruim. O jornal o Globo, com Thomas Trauman, ele tentou falar mais uma vez, a economia está melhorando, a percepção que o governo está melhorando, mas o problema é o candidato. Candidato Bolsonaro é ruim. Não! Não é isso. Bolsonaro está perdendo porque fez um governo ruim para a população mais humilde, fez um governo ruim para a população trabalhadora. Não tem nada a ver com o comportamento do Bolsonaro. Ah, mas por que a percepção aumenta? Porque Bolsonaro está em campanha. É óbvio, quando um candidato começa a fazer campanha, a percepção com relação ao seu governo aumenta, isso é natural, mas não é o comportamento de Bolsonaro que faz ele ser derrotado, mas o modelo econômico dele, que é um modelo que já está ultrapassado, que já se esgotou, não gera emprego, não gera bem-estar. Por isso que Bolsonaro perde. A imprensa fica cobrando meia-culpa do Lula e do PT, mas ela precisa fazer também autocrítica para perceber que esse discurso do Bolsonaro e esse modelo, esse discurso econômico, e esse modelo que a imprensa quer que continue, deu errado. E é por isso que Bolsonaro está perdendo, e é por isso que Bolsonaro não tem mais absolutamente nada a apresentar, e por isso ele vai ser derrotado. Faltam aí alguns dias apenas para a derrota do Bolsonaro, e ela é iminente.